Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto em adoração ao nosso Deus, nessa noite de domingo. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, o pastor Jonathan já está em casa lá nos Estados Unidos. Vamos agradecer por isso. E vamos iniciar o nosso culto orando a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, pelo desejo de aprender mais de Ti, Senhor Deus, pelo desejo de Te cultuar, Senhor. Que o Senhor fale a cada irmão, Senhor, abra cada coração para a Tua santa palavra. Pedimos por tudo isso e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar agora com o louvor, ó louvai a Deus comigo. Amém. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos louvar o Senhor com este corinho que tem por título Ó louvai a Deus comigo. Das trevas do castigo, pra viver consigo, me acolher. Oh, louvai a Deus comigo, por seu braço amigo, me acolher. E das trevas do castigo, pra viver consigo, me escolher. Eu era culpado e o meu pecado Ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte suportou. E alto som, ó provar e vede que Ele é bom. Eu era culpado e o meu pecado Ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte suportou. E por isso eu declaro em claro e alto som, ó provai e vede que Ele é bom. Ó provai e vede que Ele é bom. Ó provai e vede que Ele é bom. Amém. Vamos agora dar continuidade com a leitura do texto de hoje, que será trabalhado hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Todos peguem suas Bíblias para fazermos a leitura juntos. Todos encontraram? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 3, de 1 a 10. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Então, esse é o texto que vai ser trabalhado essa noite pelo pastor Walter Aires. Teremos agora um segundo momento de louvor, com o louvor Te Louvamos. Logo em seguida teremos a pregação. Olá, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos louvar ao Senhor com um corinho que tem por título Te Louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pela graça ministrada a nós. Te louvamos, porque nos fizeste caminhar com os vencedores. Te louvamos, ó Senhor, pelo amor que nos conquistou. Te louvamos, pois quebrastes os grilhões que nos separavam. Te louvamos, pois reinaremos sobre a terra e quebrados os grilhões somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te louvamos, pois reinaremos sobre a terra e quebrados os grilhões somos livres para adorar. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Bom estar com os irmãos para aprendermos mais nessa noite do nosso bom Deus, da sua palavra, que possamos estar reunidos com os corações abertos a receber a palavra para que ela possa frutificar, gerar frutos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Temos estudado a carta de 1 aos Coríntios e temos visto a identificação, chamado de Deus para o seu povo, chamado para sermos santos, e a identificação do primeiro problema. Então vimos que há divisões, que há problemas em relação à igreja de Corinto de partidarismos, e vimos a causa. A causa é uma falta de compreensão acerca do que é sabedoria divina
a mensagem do Evangelho e suas implicações. Então esse povo era salvo, eles eram chamados santos, chamados para serem santos, mas eles não conheciam as implicações da mensagem do Evangelho, do quão era uma mensagem tão sábia, tão cheia de sabedoria. E nós podemos ver como essa mensagem é sábia à medida que iguala a todos e deixa acessível a todos a mensagem de vida eterna e salvação e as consequências dela na nossa vida, né? Hoje temos como tema o crente carnal. Semana passada falamos sobre o homem espiritual, ali uma definição para aquele que possui o Espírito de Deus, aquele que é salvo, e o homem natural, né? Aquele que não possui o Espírito de Deus, né? E agora vamos ver, dentre aqueles que pertencem ao Senhor, um tipo de filho de Deus que é chamado de homem carnal, que é aquele que tem o Espírito, mas a sua prática, a sua ação, ela não condiz com sua posição em Cristo, né? Então, hoje temos como tema a expressão da imaturidade, andar conforme os homens, né? Então, quando agimos, quando fazemos as coisas com a sabedoria humana, não com a palavra de Deus respaldada pela palavra de Deus, podemos sim ser considerados como imaturos, sem sabedoria, crente carnal. Então, o que é crente carnal? É aquele que não conforma a sua vida pela palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E vamos ler, né? Gostaria que todos os irmãos fossem até lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, e nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, esse é o nosso texto. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que os irmãos que estão assistindo essa transmissão possam ser transformados pelo Espírito. Apesar de ser uma transmissão, é a palavra de Deus que está sendo exposta e o Espírito Santo utiliza para falar aos nossos corações. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos dá a compreensão da Tua palavra para vivermos de modo digno do nosso chamamento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa transformar aquilo que é necessário. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre imaturidade, sobre crente carnal. Será que existe crente carnal?
Muitas pessoas dizem que não existe. Entretanto, a palavra de Deus deixa clara que existe sim o crente carnal. E o crente carnal é aquele que não tem submetido todos os aspectos da sua vida à palavra de Deus. Então, muitas vezes falamos sobre crente carnal, aqueles que cometem tais tipos de pecados, e assim o identificamos, sendo pecados sexuais, morte, assassinato, roubo. Então, para a gente, muitas vezes, o que é pecado, aquilo que é abominável diante do Senhor, são esses pecados, né, que a gente fala. Mas tudo aquilo que não se conforma à palavra de Deus é pecado, né? Aqui nós podemos ver a primeira consequência da divisão, a divisão, a falta de compreensão da palavra de Deus, a falta de compreensão da sabedoria divina, das implicações da mensagem do Evangelho, nos leva à primeira consequência. Semana que vem veremos outra, a perda dos galardões, mas hoje veremos que é a falta de maturidade cristã. Então, à medida que nós não compreendemos a palavra de Deus, nós nos tornamos imaturos, nós somos carnais, agimos como o mundo por falta de conhecimento da palavra do nosso Deus. Então, a primeira consequência da divisão dentro da igreja, do partidarismo, de grupos, é a imaturidade cristã. E você pode também ter isso como uma causa, né? Versículo 1 até o 3, a primeira parte, nós podemos ver isso, né? Essa primeira consequência, a imaturidade. Paulo diz assim: e eu, irmãos, primeiro ele se coloca como um irmão, como alguém de igual, né? Nós somos passíveis de termos essas dificuldades, esses problemas. Sempre que nós recebemos a Cristo, todos nós passamos por isso, no sentido de ter sido gerados, ter ocorrido um novo nascimento. E como um novo nascimento, as coisas não caem prontas como algo programado, mas ocorre o avanço, né? Então todos nós passamos por um crescimento espiritual. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos crescer. Então nós olhamos lá para o passado, as atitudes muitas vezes imaturas, sem maturidade, e podemos muitas vezes nos envergonhar, mas isso é normal de alguém que é novo na fé. Ao contrário de um outro grupo, que é aqueles que já são ensinados, aqueles que já passaram por ensinamentos, foram doutrinados, estão há tempos na fé, mas ainda não tem maturidade, né? Então aí tem um outro tipo de pessoas que não estão crescendo, né? Então o apóstolo Paulo diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Vocês se lembram que nós vimos que o espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido? Bem, aqui Paulo não conseguia falar ao povo de Corinto, apesar de ele ter passado 18 meses ensinando esses irmãos. Mesmo Apolo, após Paulo, tem ensinado esse povo, e Apolo era um homem poderoso nas palavras, talentoso, né? Então, não era um aspecto de pessoas que tinham acabado de nascer, mas pessoas que de fato viviam na carnalidade, agiam como o mundo, né? Não era a falta simplesmente do entendimento, do ensino. Eles tiveram ensino, mas eles viveram, vamos dizer assim, sem aplicar à vida aquilo que era ensinado, sem crescer. Então, um aspecto daquele que não age em conformidade à palavra de Deus é
é aquele que age em conformidade com a velha natureza. Então, quando ele diz, eu não vos pude falar a espirituais, ou seja, eu tive que falar a carnais, eu tive que falar como a pessoas que regem sua vida com uma sabedoria humana, uma sabedoria carnal, que inclusive Tiago nos diz que a sabedoria humana ela é animalesca, ela é diabólica. Então, se você não consegue, nas circunstâncias na vida, submeter, dar um respaldo bíblico para as suas decisões, não consegue aplicar à sua vida a doutrina bíblica, então você age em carnalidade, você age como um carnal, né? E não como um espiritual. E ele vai fazer uma amenização, dizendo como há meninos em Cristo, crianças em Cristo, bebês em Cristo, pessoas que acabaram de vir à fé, né? As pessoas olham para um bebê, uma criança. Eu estou com alguns sobrinhos, né? Estou tendo uma penca de sobrinhos. Daqui a pouco vem uma penca de filhos, né? Oramos para isso. Mas a gente fica feliz com as primeiras palavrinhas. A princípio é o leite materno, mas depois vai nascendo os dentezinhos, vai colocando comidinha sólida. Essa pessoa vai comendo. Ontem eu pude desfrutar da minha sobrinha comendo comida de milho, e comendo, e não parava de comer, e bem pequena. E a gente fica feliz em ver aquelas coisas, em ela se alimentando, né? Mas a gente não fica feliz se ela permanecer na mesma comidinha por toda a vida, né? Então, tem a época em que ocorre, vamos dizer assim, o desmame, em que tem que ser inserido a comida sólida, e muitas vezes, irmãos, a maturidade vai sendo vista por aquilo que nos alimentamos. Uma pessoa que não está acostumada com alimento sólido, essa pessoa ela é considerada como um bebê, um menino na fé, né? Então, muito aquilo que nós ouvimos, o que desejamos ouvir, revela muito acerca, por exemplo, da nossa espiritualidade. A espiritualidade, a maturidade cristã, o alimento sólido, muitas vezes podemos associar assuntos difíceis, mas não necessariamente são assuntos difíceis. Por exemplo, quando a gente viu aos Hebreus, o escritor de Hebreus queria falar aos crentes acerca do ministério de Cristo como sumo sacerdote. O ministério de Cristo hoje, e não o ministério de Cristo das primeiras coisas que ele fez aqui na terra. Então você pode ter uma comparação sobre o que Cristo fez sobre a terra, como um leite, como algo que é primordial, é necessário, e o ministério de Cristo hoje como sacerdote, intercedendo, nos santificando, como algo já de mais maturidade. Então, aqui esses crentes eles ainda continuavam no mesmo alimento. Um exemplo muito claro, por exemplo, quando vamos falar acerca de doutrina, as pessoas não gostam de doutrina. Isso reflete o quê? Uma imaturidade cristã, uma imaturidade na sua caminhada cristã. Então, muitas vezes as pessoas dizem, a pregação tem que ser apenas evangelística. Aí eu fico imaginando, irmãos, como tem que ser apenas evangelística uma mensagem para os crentes. A mensagem para os crentes é aqueles que já estão na fé, aqueles que já creram em Cristo. É lógico que pode ser que tenha algum ou outro dentro da congregação que ainda não tenha a Cristo. A mensagem do Evangelho é primordial, mas para o incrédulo, para que ele venha a crer, as implicações da mensagem do Evangelho, elas são
primordial para aqueles que já são crentes, aquilo que nós falamos semana passada. Então, por exemplo, uma pessoa que não gosta muito de doutrinas como escatologia, como o sacerdócio de Cristo, as implicações da morte de Cristo. Então, a gente percebe que muitas vezes essas pessoas ainda querem o primeiro leite, né? Então, se gera com leite, né? Mas a tendência é que vá para um alimento mais sólido. Esse alimento não são coisas que estão além de Cristo, mas é referente ao próprio Cristo. Cristo é a centralidade dessa mensagem, né? Então, esses crentes aqui, por não terem o discernimento, voltando aos estudos passados, das implicações do Evangelho, o Evangelho como algo desejável, no sentido de as consequências dela, elas tinham uma atitude de agir de maneira carnal. Por exemplo, uma das implicações do Evangelho, Paulo retrata isso: se um morreu por todos, logo todos morreram, né? Uma das implicações é que nós não vivemos mais para nós mesmos. Se Cristo morreu por nós, isso é uma implicação. Isso é um tipo de alimento mais sólido do que a mensagem que ele ouviu anteriormente. O amor um para com o outro, o amor sacrificial é a implicação do amor de Deus sendo derramado nas nossas vidas. Então, Paulo diz que ele trata esses crentes como carnais porque suas ações são de pessoas ainda carnais. Ele não pode falar como a espirituais, mas como a carnais. Nós fazemos o primeiro questionamento, a primeira pergunta é: como tem sido a sua vida? É a vida de uma criança, a vida de alguém que é madura na fé, né? Com leite vos criei, ou seja, as primeiras coisas que Paulo ensinou aquelas pessoas eram leite, eram os primeiros ensinamentos, as coisas mais digeríveis, e não com carne, porque não podíeis suportar. E ele diz ainda: nem tampouco agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Ou seja, vocês ainda têm agido de maneira carnal. Como é que nós podemos identificar esse problema? Todo problema ele se expressa através de sintomas. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, vamos pegar o coronavírus, né? Se você tem algum sintoma, por exemplo, como perca do olfato, do paladar, então é um dos sintomas. Então isso revela um problema. Qual é o sintoma aqui que revela a imaturidade cristã? Versículos 3, a parte B, ele diz: pois havendo entre vós inveja, olha só, pois havendo entre vós inveja, em outra versão diz ciúmes, e contendas, ou seja, divisões, dissensões, não sois porventura carnais, né? Aqui ele está pegando um aspecto de uma criança. Quando criança, as crianças gostam de se identificar com seus heróis. Não, eu sou fulano de tal. Quando eles estão em reuniãozinha das crianças, eles dizem: meu pai é melhor que o seu, porque meu pai faz isso, meu pai faz aquilo, né? Ou seja, ele está pegando um aspecto de uma criança que é o quê? A briga birrenta de heróis, a briga birrenta por partidos, por se identificar com determinadas pessoas e atribuindo aquelas pessoas como um sintoma da sua imaturidade, da sua falta de conhecimento. Pois ele diz assim: pois havendo entre vós invejas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem. E aí a gente tem uma palavra-chave para identificar a imaturidade cristã. A imaturidade cristã, ele não vai apenas na falta de conhecimento bíblico. Por exemplo, uma pessoa que entra na fé e falta muito conhecimento. Em consequência disso, conhecimento que eu digo não conhecimento intelectual, mas o conhecimento da palavra aplicado ao coração. E por causa disso ele pode ter muitas atitudes, se magoar com coisas pequenas que não deveria se magoar e tudo.
Entretanto, aqui ele coloca um aspecto importantíssimo para que a gente entenda o que é imaturidade cristã. É agir como os homens agem. Se lembrem, os gregos buscam sabedoria, os judeus sinais. Eles buscam algo que está fora da sabedoria divina. Agir como um homem é, nas situações da vida, aquilo que rege o meu comportamento é aquilo que a sabedoria humana, que o desejo humano gostaria. E não o que a vontade de Deus, revelada através da sua palavra, é o que comanda a situação, a circunstância, né? Ele está dizendo assim, andar conforme o homem. Como é que o homem anda? Como é que o homem natural anda? Como é que o homem natural se defende? Como é que o homem natural busca o bem para si, entre aspas? O que é que está, vamos dizer assim, na sociedade brasileira se criou um termo, né? O jeitinho brasileiro, né? Na verdade, o jeitinho brasileiro, que coloca como brasileiro, como se todo brasileiro fosse, não é. O jeitinho brasileiro, na verdade, é um jeitinho humano. Qual é o jeitinho humano? O jeitinho da trapaça, o jeitinho que consegue as coisas, não fazendo as coisas certas, mas fazendo tudo para alcançar aquilo que é desejado. O que é que vocês têm feito para alcançar aquilo que desejam? O que é necessário fazer que não agrada a Deus para realizar aquilo que você deseja? Bem, quando você coloca isso, anota, você vai conseguir identificar as imaturidades que há na sua vida cristã. Quando nós andamos segundo os homens. Andar segundo os homens é identificar pessoas a quem eu possa defender, no sentido não de honrar, mas no sentido de dizer essa pessoa presta, as demais não prestam. A Bíblia nos ensina a honrarmos, por exemplo, o pastor Jonathan, ele viajou, antes de viajar, nós nos organizamos para nos despedir, para honrar a pessoa e a ferramenta que ele é nas mãos do Senhor. Então esse tipo de honra é agradável diante de Deus. Mas aqui o que eles queriam era uma pessoa para dizer esse é o meu e os demais não prestam, né? É o que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Eu prefiro Apolo. Apolo é poderoso em suas palavras. Paulo é muito sem expressão, né? Não, eu prefiro Paulo, né? Ele foi quem iniciou aqui as coisas. Os outros não prestam, não. Olha, tudo que vem depois de Paulo, olha, não presta. Não, eu prefiro Pedro. Pedro esteve aos pés do Senhor. Pedro caminhou com o Senhor pessoalmente. Pedro é da nossa nação, vamos dizer assim, né? É um judeu lá de Jerusalém e tudo. Irmãos, essas coisas são sintomas, revelam a nossa imaturidade acerca da obra do Senhor, acerca do Evangelho, acerca das coisas concernentes ao Senhor, né? Então ele diz, olha, quando vocês andam conforme os homens que identificam lideranças, mestres, no sentido de tomar para si, os outros não prestam, porque dizendo, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais, isso não é uma característica carnal, uma característica de um homem natural. Então, aqui o homem carnal é um homem que age conforme o mundo, que age como o mundo agiria. E quando se tem isso dentro da igreja, qual é a solução? Como resolver o problema da imaturidade relacionado a isso, que cria contendas, que cria divisões? Como fazer isso? Voltando o nosso olhar para o Senhor, voltando o nosso olhar para quem de fato nós somos, para a obra do Senhor, para quem pertence à obra e quem faz as coisas ocorrerem na obra do Senhor. Observe o versículo 5 a 9. Olha o que ele diz. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Primeira pergunta que nós fazemos, quem é que nós somos? Irmãos, nós não somos nada, nós somos servos, ferramentas nas mãos de Deus. Sem Deus não somos nada.
Então, quando identificamos determinados partidos, pessoas, na verdade nós perdemos a dimensão, o panorama, vamos dizer assim, do todo. E deixamos de glorificar a Deus, dando mais glória à criatura, que na verdade não é nada, né? Então, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o Senhor deu a cada um, olha só, aquilo que eles puderam realizar, lembremos de Atos, quando Paulo e Barnabé voltam à igreja de Antioquia, ele diz: quantas coisas fizera Deus por nosso intermédio. A honra deveria ser dada àquele que deu todos os meios para que aquilo que ocorresse. Ou seja, Deus, né? Aqui ele diz da mesma forma e conforme o que o Senhor deu a cada um, né? Então foi Deus que deu essas habilidades, foi Deus que concedeu sabedoria, foi Deus que, a Bíblia fala, operai a vossa salvação com tremor e temor, pois é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Irmãos, se dependesse de nós, na nossa carnalidade, nem ir à igreja iríamos. Mas essa nova natureza que Deus nos concede, ela anseia por estar em comunhão, ela anseia para aprender do Senhor, ela deseja, isso é fruto de Deus em nós. Entende, irmãos? Então, essas coisas são dadas por Deus e faz com que nos tornemos ferramentas do Senhor, né? Então, a cura, vamos dizer assim, para esse diagnóstico das invejas, das divisões, do partidarismo, é voltar o nosso olhar para Deus, glorificar aquele que deve ser glorificado. Os homens são apenas ministros, são servos, são escravos, são aqueles pelos quais Deus trabalha, né? Versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Agora ele sai da linguagem de alimentação, de crianças, e vai para a linguagem da agricultura, do arar da terra, né? Para que ocorra o produto final, uma pessoa cria o arado, outra pessoa põe a semente, outra pessoa vai aguando. Todos eles são participantes de algo maior, né? Todos eles são ferramentas, mas quem faz crescer é Deus. Quem faz com que os irmãos tenham uma compreensão melhor da palavra de Deus é o próprio Deus, né? Pastores, professores, eles são apenas ferramentas. É o Espírito Santo que habita em nós que faz com que tenhamos discernimento acerca da palavra do nosso Deus, né? Se lembrem, coisas que o ouvido jamais ouviu, ouvido ouviu, olho viu, né? E jamais subiram ao coração do homem, Deus a revelou. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Vimos isso, eu acredito que há 2 semanas passadas. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando, vai trabalhando em nosso coração, né? Então é o próprio Deus que dá o crescimento, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes podemos nos vangloriar pensando que há algo em nós de especial. Na verdade, não. É Deus quem dá, né? Então, quando você vê irmãos brigando por homens, irmãos por partido, por pastores, por professores, né? Tendo em vista que todos eles são ferramentas, todos eles têm fidelidade ao Senhor. Então isso é um sintoma da própria pessoa, de sua imaturidade cristã, né? Então eles agem como um homem carnal. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. É algo extremamente importante. Nós podemos ter
ações diferentes, funcionalidades diferentes, mas todos trabalhamos com um único objetivo, pertencendo a um mesmo corpo. Todos são um. Então, Paulo, vamos dizer assim, plantou. Ele lançou o fundamento. Outro, por exemplo, plantou, né? Mas glória a Deus, porque é Deus quem dá o crescimento, né? Então as pessoas estavam buscando glória de homens, mas na verdade eles estavam esquecendo do próprio Deus. Eles estavam, na verdade, adequando os seus líderes aos seus desejos egoístas, né? Então, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. É uma outra lição importantíssima. Todos nós temos funções diferentes dentro do corpo e cada um receberá o seu galardão de acordo com a sua funcionalidade. Irmãos, para que ocorra um bom funcionamento, cada membro ele tem que exercer sua função com primazia, cuidando como se fizesse ao Senhor. Aquele que recebe, imagine, por exemplo, aquele que vai receber os irmãos que chegam na igreja. Imagine que essa é a sua função. Como recebe eles? É uma parte para a edificação daquela pessoa. Não é apenas uma pessoa específica que tem o resultado, vamos dizer assim. Por exemplo, todos aqueles que fazem parte do plantio, eles fazem parte do grande resultado do plantio. De maneira, aquele que tirou as pedras, os pedregulhos. Eu me lembro quando era pequeno, pai tinha o costume de plantar, né? Fazia os esqueci o nome agora, mas fazia os locais de plantio, mas antes ele tirava as pedras, passava o ciscador, tirava os matos, né? Deixava tudo prontinho. Depois colocava as sementes, né? Depois ele tinha um cuidado em todas essas coisas, né? Tem a quantidade de semente, o local específico, o revezamento entre um tipo de semente e outro tipo de semente, né? A forma de fechar, né? Então, tudo isso, ele tinha esse cuidado. Então, os agricultores têm esse cuidado, no sentido de fazer todas as coisas. E se você tem divisão de tarefas, é importante para que ocorra a colheita, que todas as partes envolvidas, eles façam com primazia, fazendo tudo como se fosse ao Senhor, né? Então, tudo isso vai interferir na colheita futura, né? Então, cada parte do membro do corpo de Cristo, ele é importante para a edificação do corpo de Cristo. Então, você tem aquele que primeiro levou a mensagem, depois você tem aquele que vai fortalecer, alimentar os irmãos. Tem aqueles que vão sair, tem aqueles que vão cuidar das partes burocráticas. Tem tudo isso, então todos fazem parte do bom funcionamento da igreja, do Senhor. E aqui são cooperadores eles são parte de algo maior. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós temos que identificar bem a quem pertence a igreja, a quem pertence a lavoura, quem é o dono. O dono é o Senhor, é a igreja de Cristo, né? A igreja não é do pastor Voltaires, a igreja não é do pastor Jonathan, a igreja não é do membro fulano de tal, nem do outro membro. A igreja pertence a Cristo. A igreja pertence a Cristo. Quando nós temos divisões, contendas, nós tiramos a glória dele. Qual é o resultado? Qual é a solução, Qual é a solução para esse problema das divisões? Dá àquele a quem pertence a honra e a glória, ao Senhor. Quando alguém está dizendo, não, prefiro Paulo, outro diz, eu prefiro Apolo, eles estão
perdendo a dimensão a quem eles deviam estar honrando e glorificando, que é ao Senhor Deus. Amém? Então, quando agimos dessa forma, agimos como um homem carnal, agimos como alguém que não está na posição que estamos, né? Irmãos, quantas coisas poderiam ser aplicadas aqui? Quantas coisas na nossa vida de igreja poderiam ser aplicadas aqui? Pegando aspectos peculiares, assembleias, decisões, temos agido como Cristo ou temos agido com a sabedoria humana? Casamentos, temos agido como Cristo, temos agido com sabedoria humana? Isso vai refletir se eu sou espiritual, maduro ou carnal, menino na fé, que não suporta comida sólida. Problemas entre irmãos, como têm sido resolvidos? Isso revela maturidade ou carnalidade? Decepções, as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida que enfrentamos, revela um conformar-se à vontade do homem ou um conformar-se à vontade de Deus. Irmãos, todos nós necessitamos, todos nós precisamos crescer, amadurecer. Todos nós precisamos submeter nossas vidas à vontade de Deus. Você tem feito isso? Quais são os sintomas de sua carnalidade? Será que é agradável permanecer nela? Deus quer transformação. Deus quer que seus filhos cresçam. Quer que amadureçam. Ele quer que eles comam comida sólida. Ele quer que possamos ser conformados à imagem de Cristo. Você tem sido assim? Ou você pode identificar alguns sintomas que falam que, na verdade, você não é espiritual, mas carnal? Então, podemos identificar, irmãos, a imaturidade pelas ações, briguinhas, queixas, murmurações. Podemos identificar a imaturidade pelo tipo de alimento que eu tenho me alimentado. Crianças não suportam alimento sólido, assim como crentes imaturos não suportam ensinamentos que são considerados como alimento sólido. Por exemplo, sacerdócio de Cristo consideraria escatologia, todas essas coisas. Como você pode se identificar hoje? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão porque muitas vezes o tempo na fé não é sinônimo de crescimento. Tempo desperdiçado. Tantas oportunidades desperdiçadas de crescer em Ti. Te pedimos perdão porque não submetemos aspectos da nossa vida à Tua palavra, à Tua sabedoria. Te pedimos, Senhor, Tua ajuda, Teu auxílio e Teu perdão. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana que vem estaremos vendo uma outra consequência do primeiro problema da igreja de Corinto, que é as divisões, e uma outra consequência é a perca de galardões. Então, semana que vem estaremos trabalhando sobre isso. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Aqueles que não viram comunicado ainda do retorno às atividades, nos procure, veja o vídeo, veja os cartazes com as recomendações, procure se informar.
Deus abençoe a cada um e tenha uma ótima semana. Amém, irmãos. Então, amém pela palavra que foi ministrada, que cada irmão possa meditar e possa ter aprendido mais de Deus, ok? Então, vamos dar os nossos avisos da semana. Os nossos cultos online permanecem. Na terça-feira teremos o programa da rádio Shalom FM, Fundamentos da Fé, de 8 às 10 da noite, e a apresentação do irmão Joselito. O endereço do nosso blog, onde todos os programas vão estar, vai aparecer aqui embaixo. Então, o programa da rádio vai estar lá. Quem não puder acompanhar ao vivo, vai estar no blog. Quem puder pode acompanhar pela Rádio Shalom, também pelo Facebook da rádio e pelo YouTube. O culto da quarta-feira, o pastor Walter Ellis continua com o estudo sobre escatologia e teremos também em seguida um momento de oração. Na quarta-feira, aliás, nos sextas e sábados, o pastor Walter Ellis se reúne com a mocidade pelas redes sociais. No domingo pela manhã, às 9 horas, continuamos o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. E no próximo domingo, de hoje a 8, nós iniciaremos os cultos presenciais. Extraordinariamente, às 16 horas do próximo domingo, na igreja. As orientações sobre o início do culto, sobre como será o culto, estão no vídeo que o pastor Valtez gravou. Eu vou colocar o link aqui em cima. Aliás, vou colocar o link no final. Depois dessa palavra, teremos alguns cartazes informando como serão os procedimentos. E logo depois eu vou colocar o link para o vídeo com os avisos. Os irmãos podem clicar lá e o pastor dá todas as diretrizes. Mas de toda forma, à noite, no próprio domingo à noite, nós teremos o vídeo com o culto online também. Então, os irmãos que não puderem estar presenciais, podem acompanhar o culto online. Amém? Então, são nossos avisos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela palavra que foi aprendida, pela palavra que foi ministrada, Senhor Deus. Nos dá uma semana de paz, nos livra de todo mal e abençoe a cada família aqui representada. Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oramos em todo momento e pedimos que transbordeis de todo conhecimento da vontade de Deus, nosso Rei, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para viverdes como Ele deseja, agradando de modo cabal. Transbordai do conhecimento de Deus com fervor. Transbordai, pois grande e imensurável é o Senhor. Perfeita é a sua vontade e eterna a fidelidade. Conhecei a Deus, o grande Deus. Na obra do Mestre servindo, muito fruto devei produzir. No conhecimento divino, crescei e na obra segui, tornando-vos fortes, ó santos, segundo a força da glória eterna.
dando graças ao Pai Celestial.